Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao nosso colóquio UNIG EAD. Estamos aqui diante de convidados seletos com um currículo maravilhoso para tornar esse nosso bate-papo reflexivo ainda mais interessante. Eu convido a todos e todas a estarem conosco até o final desse colóquio e garanto, vocês não sairão daqui com as mesmas reflexões diante da nossa proposta desse nosso colóquio. Vamos estar falando a respeito dos impactos da autorregulação docente diante do período da pandemia Covid-19. E aí, diante dessa nossa reflexão, poderemos tratar o tema escola, escolarização, com os seus impactos que cada convidado irá retratar de acordo com a sua expertise. E por falar em expertise, estarei aqui com vocês apresentando os nossos debatedores. O currículo é muito extenso, porém interessantérrimo. Vamos lá, professor Pacheco, seja bem-vindo. Professor Pacheco é doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele atua na área de engenharia de decisão e gestão. É mestre em engenharia de produção, com ênfase em ergonomia em sistemas complexos pela COP, da UFRJ. É membro ativo da UNIG EAD e atua com intervenções para ações ergonômicas desde 2006 e há mais de 10 anos em pesquisas de situações de trabalho, contribuindo com proposições e melhorias, boas práticas e desenvolvimento de tecnologias. É pesquisador associado ao Grupo de Ergonomia e Novas Tecnologias da UFRJ. Contempla experiência na área de ergonomia em sistemas complexos desde 2006 e em pesquisas na área de engenharia e também na área de gestão. Na Ergolink, atua como diretor, supervisionando e orientando equipes de ergonomia e tecnologia. E o seu propósito consiste em auxiliar na difusão e suporte da disciplina ergonomia, fomentando informações e conhecimentos através de projetos práticos no Brasil, visando auxiliar na construção de uma sociedade mais digna e justa para o desenvolvimento de prática profissional e, consequentemente, do trabalho. Seja muito bem-vindo mais uma vez, professor, trazendo para nós o seu conhecimento durante esse nosso colóquio. Apresento a todos e todas também a professora Suziane Mendonça. Seja muito bem-vinda, professora Suziane, que é mestre em Desenvolvimento Territorial e Políticas Públicas pela UFRJ. É pós-graduada em Gestão de Recursos Humanos pela Universidade Cândido Mendes, graduada em Serviço Social pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente é membro da equipe do NID da UNIG e atua na Universo tanto na graduação quanto na pós-graduação. É sócia responsável pela empresa de consultoria e assessoria Virtua Soluções. Avaliadora de curso do INEC, do Ministério da Educação e Cultura. Coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa e membro do Grupo de Pesquisa Relações do Poder. Seja muito bem-vinda mais uma vez, professora, e esteja disposta a colaborar conosco diante do tema do nosso colóquio. E a nossa convidada, Paula Guidoni. Seja muito bem-vinda, professora Paula. É mestre em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública, pós-graduada em Lato Sensu em Psicoterapia Infanto-Juvenil pelo Instituto Fernandes Figueiras.
É graduada em Psicologia pela Universidade Gama Filho, estando coordenadora de pós-graduação e extensão na Universidade Unig. É professora da Unig desde 2012. Coordenou programas de iniciação científica nessa instituição no período de 2016 a fevereiro de 2019. Se coloca como membro do CEP da Unig e coordenadora da linha de pesquisa dentro do perfil epidemiológico e análises das notificações. Atuou como conteudista Unig EAD e é apoiadora do Ministério da Saúde, atuando como pesquisadora do projeto de resposta à sífilis nas redes de atenção. Professora Paula, seja bem-vinda e convido a professora para iniciarmos o nosso colóquio, trazendo como disparador, professora, para a sua argumentação, como é acompanharmos nesse período de pandemia Covid-19 o tema do giz e livro ao uso das tecnologias de informação e comunicação, as TICs. Professora Paula, a formação do docente e a falta de preparo do professor com o uso das TICs causam impactos na vida desse docente? Fique à vontade, professora. Olá a todos, eu queria agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade de estar aqui dividindo com vocês esse momento, né? Acho de extrema importância, nesse momento de pandemia, a gente está debatendo um pouquinho sobre esse assunto, né, que é tão pertinente. A educação à distância, né, a questão de uso de tecnologias, acabava sendo uma coisa específica de alguns professores, né? E isso tem muito a ver com a formação desse professor. E aí, para a gente poder começar, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, espero que esteja dando para ver, um pouquinho esse trecho, né, que foi um trecho que subsidiou toda a nossa discussão na montagem do colóquio, né? É um texto do Libânio, e o que mais chamou a atenção para a gente é que é um texto de 2000, né? Há 20 anos atrás, ele já falava para a gente desse assunto que hoje é um assunto tão atual. Primeiro, a gente precisa pensar um pouquinho sobre esse papel da escola, né? A Selma já falou para a gente um pouco dessa escolarização, dessa escola, né? E ele coloca para a gente que a escola tem, pois, o compromisso de reduzir a distância entre a ciência, cada vez mais complexa, e a cultura de base produzida no cotidiano e aprovida pela escolarização. Junto a isso, tem também o compromisso de ajudar os alunos a tomarem-se sujeitos pensantes, capazes de construir elementos, categorias de compreensão e apropriação crítica da realidade. Diante dessas exigências, a escola precisa oferecer serviços de qualidade e um produto de qualidade, de modo que os alunos possam... Perdão, passou. Deixa eu voltar. Mas que os alunos possam usar, neste momento, esse conteúdo. E aí a gente começa a pensar um pouco nessa formação desse professor, né? Eu fiz o magistério, em 98 eu me formei, e eu lembro que naquela época a gente já não tinha nenhum assunto relacionado ao uso das tecnologias, né, nas aulas do magistério. Eu lembro que na mesma escola onde eu estudava, a gente já tinha um curso para os alunos de processamento de dados, né, que eles chamavam, e assim, então a internet já existia, ainda de uma outra forma, né, a gente já existia em todos os usos dessa tecnologia, mas isso em momento nenhum foi abordado. E aí, quando eu fui depois fazer a psicologia, quando eu fiz a licenciatura, isso também, para mim, nunca foi abordado durante as aulas de licenciatura, né? E aí a gente questiona um pouco assim, que formação, né, que esses professores, eles estão tendo,
diante dessa realidade que está aí, né? A gente não pode nem dizer que é uma realidade futura, porque essa realidade está aí, né? As crianças, quando a gente fala um pouco nessa educação básica, as crianças, né? Nos adolescentes, e até hoje a gente vive nesse mundo de tecnologia. E como a gente pode trazer essa tecnologia quanto aliada nossa na formação dos nossos alunos, né? Quanto a gente pode usar isso para que a gente possa instigar esses alunos a poder aprender um pouco mais sobre isso. E aí esse professor, muitas das vezes, ele não está preparado, né? Ele não está preparado, talvez porque ele não teve esse enfoque durante a sua formação, ele não estava acostumado, às vezes, a usar a tecnologia, né? E aí, quando a gente se depara com esse momento de pandemia, né? É uma pandemia generalizada, onde ele se vê obrigado a ter que usar, fazer uso de tecnologias de informação e comunicação que ele nunca utilizou, que ele nunca mexeu, né? No máximo ele sabia ligar, às vezes, um computador, fazer até algumas tarefas, mas nada além disso. E ele precisa, dessa forma, atrair esse aluno, atrair a atenção desse aluno e incentivar o aluno à aprendizagem através do uso dessas tecnologias. Esse aluno, né, muitas das vezes, já é um aluno tecnológico, porque já é uma geração diferente, né? As crianças hoje em dia, elas já nascem, né, com essa questão da tecnologia. A gente vê, às vezes, os bebês, né, 1 ano, tal, ele já vai com a tetinha, com o dedinho da tela do touch para passar as coisas, né? Ele já sabe mexer muito mais e ele vai utilizando através dessas tecnologias de uma forma natural. O que para o professor, às vezes, não é dessa forma, né? E às vezes ele não foi preparado. É diferente quando o professor ele tem um interesse e ele vai buscar algumas formações, né? Se agora com a EAD ele vai fazer cursos para que ele possa se especializar e utilizar um pouco dessas tecnologias, ou que ele tem um interesse próprio. Mas alguma parte desses professores, eles não têm, eles não tiveram essa possibilidade. E isso acaba gerando várias questões e aspectos emocionais para esse professor, porque ele não estava preparado, de repente ele se vê obrigado a utilizar, né, toda essa tecnologia, ele tem uma cobrança da escola, porque, né, a grande realidade é que você precisa produzir, você precisa gravar, principalmente se for uma escola privada, porque tem uma cobrança de que se você não fizer a aula, você tem, o pai vai tirar a criança e aí eu não tenho como te pagar, e aí vira uma cobrança excessiva. Isso causa uma angústia, uma ansiedade para esse professor, né, que ele tem que aprender já com a roda, ele tem que trocar a roda com o carro andando, ele tem que trocar e pensar um pouco, né, aprendendo às vezes junto com as crianças, juntos com os alunos, e eles às vezes ensinam também para esse professor, né? E que mágica que a troca da aprendizagem ela consegue acontecer através do uso dessas tecnologias, né? Então, assim, já tem toda uma angústia desse professor, né, por trás do uso dessa tecnologia, porque ele não tinha uma preparação, às vezes, para isso, né? E ele está tendo que se adaptar a essa nova realidade junto de toda essa informação. Eu sei que vocês já devem ter recebido, durante esse período de pandemia, um videozinho de um meme falando um pouco sobre essa questão da pandemia. Eu queria compartilhar com vocês, e aí a gente vai tentar junto, porque assim como os professores, eu também fui aprender, que é um pouquinho desse vídeo, eles colocam como casal brigão, mas é a vida desses dois cachorrinhos. E aí, assim, né, os casais estão brigando, mas não é só os casais que estão brigando, né? A gente está vivendo num momento muito de estresse, de cobranças, e aí muitas das vezes a gente
volta para esse momento de brigas, né? De trocas, de desavenças. E aí eu fico imaginando um pouco como não estão essas casas, né? É o professor, que ele está ali preocupado, ansioso, nervoso se ele está fazendo aula. Além disso, ele também é uma pessoa que ele tem a vida dele, ele pode ser pai, mãe, e aí ele tem os filhos em casa agora para administrar, ele tem o serviço de casa para fazer, e ele está gravando aula e tem uma criança que está pedindo, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí, como ele se vira diante de toda essa realidade, então ele já está num momento de estresse grande. A gente também precisa olhar, né, ter um olhar para essa criança, que é uma criança que aceita tudo porque ela não pode questionar. Ela deixou de brincar com os coleguinhas, né? Ela fica em casa agora. Se ela ainda tiver um irmão para brincar, tudo bem, mas se ela não tiver, ela está em casa sozinha, né? Por mais desses 60 dias. Ela deixou de ir em festas dos colegas que ela gostava, ela deixou de brincar. Então, assim, toda uma parte que talvez era interessante na escola, da brincadeira, do lúdico, isso foi perdido, né? Dessa interação com os colegas. E como o professor pode se utilizar, né, de outras ferramentas que essa criança tem, porque a gente fica pensando, né, essa criança ela é capaz de passar horas assistindo um vídeo no YouTube, né? E aí, quando vai para aula, e eu falo isso porque eu tenho 3 filhos e eu vejo isso muita realidade, né? Ele entra na aula, já acabou, já posso sair, né? E que desafio para esse professor, né, de entrar para a aula e conseguir atrair a atenção dessas crianças, né, que estão ali assistindo. Então, eu acho que essa é a grande questão, assim, né, de como essas atividades, elas acabam interferindo, porque, assim, está interferindo nas crianças, essas crianças, elas também estão assustadas, angustiadas, com medo, eles têm muito mais, às vezes, noção de que não podem sair porque é uma doença e eu vou ficar doente, eles têm medo disso, então eles ficam quietos, né? E às vezes até quietos demais, porque eles não têm a chance de falar o que eles estão sentindo, né? E aí a gente olha também um outro papel, quando a gente fala de educação básica, que é essa questão dos pais, né? Como os pais estão vivenciando. E aí a gente vê que esse processo todo, né, de excesso de trabalho, isso também está passando pelos pais, que está preocupado com as contas para pagar, que também às vezes tem que ficar trabalhando em casa, né? E que aí ele cobra da escola, porque é a escola que está colocando, ele está exercendo um papel que seria um papel da escola, eu estou tendo que ensinar, e aí a gente vê milhões de memes também pela internet falando um pouco dessa situação do pai, né, que vai valorizar esse professor, que esse professor é um santo, né, mas ao mesmo tempo ele cobra desse professor, porque, mas eu pago a escola e você só vai dar 20 minutos de aula, né? E aí, mas e essa preparação desse professor anterior para que ele pudesse buscar formas alternativas de atrair a atenção dessa criança utilizando essas formas de tecnologia, né? E aí o que eu observei durante esse período, assim, minha família é família de professores, e aí a gente conversando muito sobre isso, que muitas vezes os pais que cobravam eram pais professores, né? E aí eu ficava pensando assim, é porque eles estão sendo cobrados, e aí você vai transferindo para o outro, você vai projetando para o outro aquela cobrança que você recebe, né? E aí como isso traz grandes impactos para a vida desse professor, né? Que ele está ali com todas as angústias dele, com todas as cobranças, tendo que administrar esses conflitos, né? Os conflitos das crianças, os conflitos dessa família, os conflitos dele. É só dar uma aula, né? É muita coisa envolvida para um processo que não é um processo simples, né? Uma aula não é só uma aula. Uma aula é uma aula de aprendizado, e não é um aprendizado só de conteúdo, mas é um aprendizado de relações, né? E como é que a gente pode utilizar essas tecnologias, né, para fazer esse outro lado também, né? De ajudar a passar o conteúdo, sim, mas de ajudar a tentar diminuir um pouco toda essa angústia, todo esse sofrimento que essa pandemia acabou proporcionando a gente. Então, assim, como isso tem feito a gente pensar como vai ser esse novo normal, né?
Eu fico pensando essas crianças que estavam acostumadas a ter uma aula, por exemplo, no quadrigiz e nos livros, né, como é o tema da pergunta, elas vão voltar querendo ver, porque a professora, quando dava aula lá, ela mostrou um videozinho do YouTube, que me chamou a atenção agora, porque era falando das histórias da festa junina, né? E aí isso despertou na criança, ela foi ver um vídeo no YouTube, num canal, às vezes até que ele já conhecia, aprendeu ali. Como vai ser quando você voltar para a escola, né? E essa criança, será que ela vai voltar, né? Para os dias e para os livros, né? Será que ela já não experimentou um gostinho de uma coisa que ela tem um domínio? Como é que esse professor vai incorporar, então, essas tecnologias de quando a gente voltar para esse novo mundo, né? Então, é um pouquinho dessas reflexões que a gente faz, pensando nesses impactos dessa autorregulação do docente nesse período de pandemia, né? Como é que a gente vai viver? Como é que a gente está vivendo isso agora e como é que a gente vai viver esse novo normal? Perfeito. Agradeço, professora Paula, por suas proposições finais, diante da sua argumentação, que foi muito, muito, muito bem-vinda diante desse quadro da pandemia do Covid-19, viu? É para pensar, os impactos, através de tudo que a senhora apresentou, eles são grandiosos, não só na vida do professor, não é verdade? Então, pensando nisso e aproveitando a fala da professora Paula, quando ela diz: o professor tem que trocar a roda com o carro em movimento. Eu chamo para essa nossa conversa a convidada professora Suziane. Professora Suziane, refletindo sobre o desvelar da formação do professor em tempos de pandemia do Covid-19, como o professor pode desenvolver essa capacidade de aprender a aprender, professora Suziane? E traz também para todos nós as suas considerações a respeito de como seria esse novo perfil do professor da educação básica. Professora Paula já sinalizou alguma coisa com relação ao novo modo de ser desse professor. E aí, professora Suziane, traz para nós as suas reflexões, argumentações ou proposições a respeito dessa temática, por favor. Olá, gente. Muito obrigada por essa oportunidade de estar com vocês, de dividir tela com esses colegas, de poder falar para os educadores do nosso país, né, para esses profissionais da educação básica que estão tão carentes nesse momento, que precisam escutar tantas coisas, né, têm escutado coisas desagradáveis e falta tanto acolhimento. Eu acho que as nossas reflexões são nesse sentido, de acolher essas angústias e dividir com vocês aquilo que a gente já vem pensando há algum tempo. Eu acho que a minha fala vai muito no coro do que a professora Paula já trouxe até aqui. Pensar num perfil de professor para educação básica no século XXI é uma coisa que a gente já vem trabalhando, muitos profissionais e teóricos já vêm discutindo, só que uma coisa eu destaco, os intelectuais do século XX foram aqueles que nortearam toda a educação do século XXI. Será que não é a hora da gente começar a repensar essas teorias e essas proposições com outro olhar, com um olhar que agregue as tecnologias? Eu sei que muitos dos profissionais, ou praticamente todos, não tiveram uma formação adequada que integrasse as tecnologias ao seu currículo. E a gente se depara hoje com essa defasagem, com esse vácuo aí. E é necessário repensar. Nós já estamos completando praticamente 3 meses de pandemia, de isolamento, de distanciamento, e com os professores tendo que se virar e trabalhar de forma remota e emergencial. Então, se fosse um contrato de trabalho, nós poderíamos dizer que, passados 3 meses de experiência, é hora de avaliar. Então, eu faço esse convite a todos os profissionais. Vamos avaliar juntos o que aconteceu até aqui? Você, melhor do que ninguém profissional, professor, sabe o que deu certo e o que não deu.
Eu acho que melhor do que nós que estamos colocando, porque você vivenciou essa prática na educação básica. O que deu certo? O que não deu? E aí, retirando um pouco de lado os preconceitos, os estigmas que carregam essa educação, esse ensino remoto, não ensino à distância, né, mas esse ensino remoto. Porque muita coisa deu certo e a gente não sabe até quando vai precisar utilizá-lo. Há uns 10 anos atrás, eu ouvia falar na educação 4.0. E de lá para cá, pouco se preparou para esse momento. Não que a pandemia tenha trazido essa educação 4.0 para a gente, mas essa reflexão sobre os novos tempos de educação não aconteceram agora porque a pandemia ocorreu. Então, essas angústias que estamos sofrendo podem ser apoiadas já num referencial teórico. O John Dewey, ele já falava que precisamos desvendar a transição constante entre o conceitual e o cotidiano. Eu, como um profissional da área de ciências sociais, eu não posso abdicar de falar sobre o contexto. Que contexto era esse utilizado por esses intelectuais do século XX? Qual o contexto dos nossos alunos do século XXI? A gente estava trabalhando, principalmente na educação básica, e eu dou consultoria dentro de uma escola de educação básica, e eu via que o celular era algo proibido dentro da escola. A única tecnologia que a gente encontrava lá era um computador que ficava dentro da sala para uso do professor. Então, até que ponto nós limitamos a entrada dessas tecnologias e agora foi retirado o nosso chão, né? Nós caímos de frente e temos que nos deparar com essas tecnologias e a gente não tem mais o espaço da sala de aula. Agora, o espaço que o professor tem é o espaço remoto. Será que as atividades que aconteciam lá, naquela forma presencial, pode ser transportada para essa educação remota? A gente sabe que não é assim que funciona. Até teve um caso curioso, eu não sei se é verdade ou não é, mas que na Argentina, os alunos da educação básica de uma determinada escola estavam cansados de tantas atividades que eles estavam recebendo, os pais cobrando tantas atividades, né, já nesse contexto de pandemia, e eles se organizaram, fugiram de casa, foram até a central onde ficava a conexão de internet da professora deles, eles desligaram, cortaram a conexão. E eu não sei se isso é verídico ou não, eu não consegui confirmar, pode ser fake news, mas de qualquer forma fica a história, né? Será que essas crianças estão suportando a carga que está sendo colocada sobre elas? Será que não é hora de repensar que uma atividade remota não pode ter a mesma duração de que uma atividade presencial em sala de aula? O professor precisa urgentemente reavaliar o seu tempo. O tempo, a duração do ensino, a duração da atividade, mas também, aí dentro de um contexto social, qual é o tempo que está sendo dedicado para o lazer? Qual é o tempo que está sendo dedicado para a família e para os afetos? Quantas vezes você consegue ligar para um amigo e conversar com um amigo? Para falar sobre amenidades. Isso faz parte da natureza humana. Nós precisamos nos socializar, nós precisamos estar em contato com o outro. E esse contato não é porque existe um isolamento, um distanciamento físico, que ele não deve ocorrer. E isso traz tranquilidade para que possamos parar e refletir sobre as nossas tarefas e atividades do trabalho. O profissional está muito ligado a essa nossa satisfação pessoal. Então, dentro desse contexto, o que eu convido a vocês a repensar, primeiro, a repensar o seu tempo dedicado com seus familiares, o seu tempo de lazer, para que aí sim possamos juntos repensar o perfil desse profissional. Esse profissional que vai conseguir satisfazer a sua estima, satisfazer os seus desejos e satisfazer a sua vida pessoal para que ele possa investir na sua vida profissional. E aí também eu trago uma outra situação que também ocorreu numa escola em que eu estava dando um treinamento, e nesse treinamento quem iria falar era uma profissional americana, né, em inglês, e a maioria dos professores não falava inglês. E aí eu convidei uma das professoras, que era professora da cadeira de inglês da escola,
para que ela fizesse a tradução simultânea. E a palestrante iria falar e ela iria simultaneamente estar traduzindo. Uma professora que, formada em inglês e português, achei que não teria dificuldade nenhuma. Só que não foi bem assim. Porque assim que a treinadora começou a falar, ao invés dela conseguir traduzir em português, o raciocínio dela era em inglês. E ela misturava as palavras em português e inglês na tradução simultânea. E aí eu tive que convidar uma segunda pessoa que não tinha tanta experiência no inglês, mas que conseguia fazer essa conexão, conseguia ouvir e simultaneamente falar em português. E eu acho que foi isso que aconteceu com a gente. Os professores, eles têm o domínio do conteúdo, os professores têm o domínio das técnicas, só que a linguagem que precisa ser feita é diferente. A linguagem do perfil do professor de hoje da educação básica não pode ser a mesma. Ele precisa encontrar outra forma de se comunicar. E essa forma é através das tecnologias. Então, não é porque você, professor, profissional da educação, tenha menos conhecimento ou que essa formação não foi só suficiente. Sim, é verdade, essa formação, esse currículo não foi suficiente, mas precisamos, a partir de agora, encontrar uma nova linguagem e aceitar isso. Aceitar, porque essa pandemia pode ir, pode voltar, podem ter ondas, pode ter uma vacina e mesmo assim as instituições cobrem de vocês que vocês trabalhem de forma remota ou que vocês tenham um trabalho híbrido. Então, é necessário encontrar essa nova linguagem. Essa linguagem já existe. E por uma questão geracional, talvez você não tenha tido acesso a essa linguagem da forma adequada. E o que a gente faz, e o que eu tenho feito, e eu troco com vocês como experiência, nas instituições de educação que eu estou dando consultoria no momento, a minha orientação é: traga um estagiário, traga um jovem para quebrar essa barreira geracional e poder auxiliar nessa transição para esse profissional que é muito experiente, mas que tem suas limitações tecnológicas, para que ele possa discutir, interagir e conseguir aí conciliar da melhor forma esse momento que a gente está atravessando. Porque, principalmente, a questão geracional é o que pesa. Se vocês pensarem, lembrarem, aquelas cartilhas dos anos 90, do Vovô Viu a Uva, o Boi Baba o Bebê, eram fora de um contexto para aquelas crianças. E o que foi feito foi adequar essa linguagem para que as práticas de leitura envolvessem aspectos sociais. E a gente está trabalhando hoje com os filhos dessa geração que já aprendeu as práticas de leitura envolvida com os aspectos sociais. Então, é a geração que faz Twitter da geladeira. É a geração que sabe utilizar da melhor maneira possível todos os recursos. Então, a gente precisa de apoio. E talvez esse apoio fica aí como uma reflexão. Alguém mais jovem para estar compartilhando os ensinamentos e as vivências da sua geração com alguém mais velho, com as experiências e vivências do ensino tradicional, do ensino norteado em muita teoria, muito rica, do século XX. Acho que a minha contribuição inicial é essa. Eu agradeço, professora Suziane, pelas suas argumentações, muito propício o tema que a senhora debateu conosco, tal qual a professora Paula, e deixa aí, né, as questões para a gente refletir a respeito. E eu pego na sua fala a questão da necessidade da administração do tempo. Como o tempo flui, o tempo de 24 horas por dia não abastece a nossa vontade de realização. E esse tempo de isolamento social fez com que o tempo cronológico se modificasse nas nossas mãos. Esse controle, o controle da agenda, fugiu por completo, né? E diante disso, eu trago a fala, então, do professor Pacheco, para também colaborar com esse nosso momento no colóquio, e um momento muito reflexivo, profundo, trazendo a complexidade dos impactos dessa nossa pandemia, né? Que não impactou só nós no Brasil. É uma questão mundial e vale a pena refletir, enquanto ser humano, o quanto é viver esse momento de isolamento social diante das demandas, professor Pacheco,
E o questionamento que eu trago para o senhor refletir conosco seria, neste período de regulação proposto, né, pela estratégia desse isolamento social, os professores da educação básica perceberam um aumento da demanda da percepção, da memória e de raciocínio em suas atividades de aula online. Isso procede, professor Pacheco? Seja bem-vindo. Bom, gente, olá. Inicialmente gostaria de agradecer o convite, a participação dos colegas, né? E eu acho que para começar a responder essa pergunta, eu acho que primeiro cabe fazer uma colocação a respeito do que vem a ser ergonomia, né? Que é algo que não é tão difundido, né? Principalmente dentro de micro e pequenas empresas. E quando a gente está falando ainda de algo voltado, de ergonomia voltado para a educação, né? E como uma das modalidades, eu vou falar um pouquinho mais à frente dela, como a ergonomia cognitiva, dentro da educação fica uma coisa assim, meio, para quem nunca escutou, meio assustosa, né? Entretanto, não chega a ser muito diferente do que a gente vem praticando, não. A Associação Internacional de Ergonomia define como uma disciplina, né, que trabalha na interação, na adequação do ser humano com os elementos que compõem seu sistema de trabalho. Mas o que isso quer dizer? O ser humano, né, ele trabalha dentro de uma prerrogativa sociotécnica de trabalho. Então, a minha atividade de trabalho como professor, a minha atividade como industrial, a minha atividade como prestador de serviço, ele trabalha dentro de uma premissa onde eu preciso de pessoas, eu preciso de tecnologia, eu preciso de metas de produção, preciso da organização, e isso tudo funcionando dentro de um arcabouço, dentro de um ambiente, né? E pensando que esses elementos, eles não estão apenas interconectados, mas eles são interdependentes. Isso significa que se eu fizer uma alteração, por exemplo, na minha tecnologia, isso automaticamente vai impactar no meu pessoal, vai impactar no meu método, na minha forma de trabalho. Por que eu quis trazer esse assunto logo de imediato para a gente poder abrir o debate? A atividade do professor, acho que ele está dentro desse arcabouço. Acho que a gente não consegue fugir muito disso, não, né? E aí, pegando o link do que a professora Paula estava falando, e dentro desse contexto da pandemia, né, eu penso no seguinte, vamos lá, serviço, o professor tem que prestar serviços e produtos de qualidade. Entretanto, ele foi mal preparado para a utilização. Isso de utilização de tecnologias da informação e comunicação. Existe uma angústia no uso da tecnologia, né? E isso está sendo caracterizado como o novo normal. Grandjean, né, que é um grande autor da área de ergonomia, ele fala da necessidade que nós temos dentro de uma atividade de trabalho, né, de captação de informação, da utilização de memória, e principalmente quando a atividade necessita de nós uma atenção prolongada. E como a gente está falando de uma ambiência externa, né, como a Suzy colocou, não é um ensino em AD, ele é um ensino remoto, né? Então eu gosto de fazer essa colocação porque isso não é um novo normal. Isso não pode ser um novo normal. A gente está passando por um período de adequação, de regulação, né? Então, foi algo que não foi planejado, não foi projetado para isso. Então, está sendo adaptado. E neste arcabouço, né, de adaptação, que começa a emergir as modalidades, né, da ergonomia. Então, a ergonomia, a gente tem a ergonomia física, que trata aí das dimensões do corpo, do mobiliário, da nossa atividade, da carga cognitiva. Então, como a Suzy colocou e como a Paula também havia falado, existe agora, dentro da atividade do professor, vários fiscais do seu trabalho, né? E várias também variáveis,
né, que estão concorrendo, vamos dizer assim, com o desenvolvimento do ensino, né? Além, é claro, né, da ergonomia organizacional. É aquela proposição de que existe um programa, um plano de ensino a ser cumprido, existe um cronograma a ser cumprido. Então, o professor está dentro desse arcabouço. E ergonomia atua onde há situação de trabalho, né? E não é porque não estamos na organização, a gente está no regime remoto, que não existe trabalho. Podemos dizer até que está existindo muito trabalho nesse período, né? E o que tem acontecendo? Né? A Paula colocou que casais estão brigando, e realmente a vida no cotidiano, nesse período de isolamento, desses 3 meses, ele tem se intensificado bastante. A carga de trabalho realmente parece que ela se estendeu, né? Que ela aumentou, e a gente não sabe por que a gente anda tão estressado, né? Será que é só o isolamento? Eu acredito que não. Eu acredito que o isolamento ele contribui para uma parte do problema, né? Agora vamos pensar no seguinte: por que eu digo que eu não entendo isso como um novo normal, né? O nosso ambiente de casa ele não foi projetado para uma atividade laboral. Esse é o primeiro ponto. Tá? Então a gente não tem aí, por exemplo, um mobiliário, né, factível para a gente possa desenvolver um bom trabalho, porque ele não foi pensado assim. Tá? É computador, é notebook. Se é notebook, existe uma norma regulamentadora que determina que você precisa utilizar até para nível de conforto e para essa proposição de qualidade do serviço, mediante uma jornada de tantas horas de trabalho, de que o seu teclado e o seu mouse sejam independentes. Isso é um ponto, é um marco regulatório. Então, a gente não pode ir contra isso. Vai ter impactos na sua saúde de médio a longo prazo, né? Esse é um ponto físico. Um outro cognitivo que tem afetado bastante a concorrência, né, conforme foi colocado, das variáveis de casa. Então as coisas realmente elas convergem, né? Oi, filha, bom dia, viu? Então isso é uma coisa natural, isso realmente acontece. Não tem aquela determinação do chaveamento que a gente vai para o trabalho, né? Começa a desenvolver a nossa atividade e quando bate o cartão na hora de sair, a gente desliga. Aqui não, essas coisas estão ligadas online, on time, full time, né? E convergindo de uma forma bastante intensa. Outra coisa, entendeu, que a gente pode determinar também como fator variável por exemplo, a gente está dentro de uma atividade laboral, né, onde os casais, onde as crianças, né, onde os cachorros vivem. Então, não é a casa que está no meu trabalho, né? Ou é o meu trabalho que está em casa. Então, essas coisas estão muito convergentes, né? E isso tudo tem gerado a nós, né, uma dificuldade muito grande em como processar. Eu acredito veementemente, né, que, como a Suzy colocou, existe uma demanda de trabalho aí entre o discente e o discente para a readequação desse novo modelo. Eu acho que a grande contribuição que a ergonomia pode fazer é na projeção, né, em como é que a gente pode pensar num modelo adequado onde consiga unificar metodologia, tecnologias e capacitação de pessoas, né, para desenvolvimento desse novo modelo de trabalho que possa contribuir para o desenvolvimento da educação básica. Eu acho que é isso, professora.
Ótimo, professor Pacheco, agradeço imensamente a sua fala. E agora é o momento da gente se despedir desse colóquio. O tempo passou tão rápido, foi tão gostoso estar aqui interagindo com esses convidados tão seletos e tão especiais. Com muito prazer, eu venho aqui dizer que agradeço ao convite aceito e agradeço as colocações reflexivas a respeito desse nosso tema. Espero que esse novo normal seja um novo normal onde as pessoas se coloquem diferentes para a vida, né? E que os professores consigam sair desse processo provocado pela pandemia do Covid-19 de uma maneira mais rica, mais intensa, mais aberta para as novas possibilidades desse novo normal. Então, agradeço professora Paula Guidoni, agradeço professora Suziane, agradeço o professor Pacheco e até uma próxima. Que todos estejam aí diante das possibilidades reflexivas geradas pelo nosso tema, viu? Até mais e agradecemos sempre essa oportunidade do colóquio UNIG EAD. Grande abraço.